Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de História. Como vimos na primeira apostila, iniciaram-se as grandes navegações, que foi iniciada pelos portugueses, logo após pelos espanhóis. O objetivo deles era descobrir uma nova rota para as Índias, para a compra de especiarias que tinham um alto valor comercial na Europa. Dizem alguns historiadores que nosso continente foi descoberto, né, por acaso, porque na verdade eles estavam tentando encontrar um caminho para as Índias e acabaram neste continente, na América do Sul. Com isso, aqui sendo encontrado esse novo território, os europeus eles começam então a reconhecer a terra. Por que nós falamos europeus e não portugueses, já que foram os que mais contam e fazem parte da nossa história? Porque não haviam só os portugueses aqui, existiam outros grupos europeus também, ok? Com a descoberta desse novo continente, então inicia-se uma disputa entre Portugal e Espanha, para saber quem ficaria com qual parte descoberta no planeta. Para evitar esses conflitos, foi criado o Tratado de Tordesilhas. O que o Tratado de Tordesilhas falava? Ele falava que tudo que for encontrado, que foi descoberto a oeste, pertencia à Espanha. E tudo que estivesse a leste, pertenceria a Portugal. Tá ok? E isso era delimitado por uma linha imaginária chamada de Meridiano de Tordesilhas. De acordo com o tratado, somente parte do litoral do Brasil pertencia ao território português, o restante à Espanha. Com isso, inicia-se então as expedições exploradoras, porque até então os portugueses não conheciam o território. Quem tinha conhecimento desse território eram os povos nativos daqui, os indígenas, tá ok? Então, eles começam o reconhecimento do território. Os portugueses, eles não tinham a intenção de povoar a terra, como já disse anteriormente, como já vimos também. Mas encontrar e explorar produtos que pudessem ser comercializados e que gerassem lucros. Daí começam então a explorar o pau-brasil, que é uma árvore de extrema resistência de cor avermelhada, utilizada na construção de móveis, navios e suas sementes para corantes de tecido. A cor vermelha das roupas dos europeus era só para os ricos e nobres. Então, a alta classe desejava muito ter roupas dessa cor, que demonstrava o status social daquela pessoa. Então, por isso, eram tão desejados na Europa. Então, com isso, por ser um produto tão procurado, tornou-se valorizado o pau-brasil na Europa. Também, como vimos anteriormente, Portugal começou explorando o pau-brasil pelo litoral. Claro, com a exploração, não houve o replantio, começou a esgotar o pau-brasil. Então, eles tiveram que entrar mais para dentro do território para poder continuar explorando o pau-brasil. Para isso, eles dependiam dos indígenas, que tinham conhecimento de toda a área. Só que sabemos que no início foi muito pacífico esse contato entre indígenas, entre portugueses, apesar deles terem culturas totalmente diferentes, né, hábitos diferentes também, como nós já vimos, mas trouxe grandes consequências essa convivência com os europeus, né, como doenças, como a gripe, o sarampo, a varíola, trazidas pelos europeus, tornaram-se verdadeiras epidemias. E essas epidemias começaram a dizimar, acabar com as populações indígenas. Por quê? Porque eles não tinham imunidade a essas novas doenças. Eles nunca tinham tido contato, né? Então, eles não tinham os anticorpos para poderem se proteger. E com isso, houve
uma grande quantidade de mortes entre eles, até acabando com alguns grupos indígenas, infelizmente. O pau-brasil foi o produto mais lucrativo para Portugal, né? Na época da descoberta, né? Lembrem-se que nós falamos descoberta entre parênteses, por quê? Porque existiam os povos indígenas aqui. Então, na verdade, eles encontraram o território e não descobriram, né? Mas, enfim, continuando. Despertando o interesse também de outros grupos. O pau-brasil, pelo seu alto valor comercial, né, na Europa, começou a despertar o interesse de outros grupos europeus. Então, o que a coroa fez? A coroa organizou as expedições guarda-costeiras para garantir a posse da região e evitar o contrabando do pau-brasil, que mesmo assim, com as expedições guarda-costeiras e por eles não terem barcos tão velozes como nós temos atualmente, o que acontecia? Mesmo com as expedições guarda-costeiras, muito pau-brasil era contrabandeado, né? Infelizmente. Por nós termos um território muito extenso, então era impossível de que eles ficassem fazendo que as expedições fossem tão eficazes assim. Tá ok? Então, essa é a nossa primeira aula de história. Espero que vocês possam ter um bom entendimento. Até a próxima aula. Tchau!